eu sou Thaís Martinez e eu treino 13 anos de CrossFit. Meu irmão abriu o box dele há 13 anos atrás e eu tava no TCC da faculdade de arquitetura. Eu falei, poxa, é uma atividade nova, é um ótimo momento para eu cuidar da minha saúde, coisa que eu não fiz durante toda a faculdade. E eu resolvi conhecer a modalidade e eu me apaixonei por ela, porque é uma modalidade dinâmica, eu gosto de trabalhar com desafios, sempre gostei de me movimentar, então foi uma coisa nova que me apaixonei. A primeira vez que eu ouvi falar de CrossFit foi com o Thiago, uma loucura que ele resolveu fazer, que ninguém conhecia na época e simplesmente a gente mergulhou na ideia dele. Ele me apresentou diretamente um dos primeiros CrossFit Games. Eu vi aquelas meninas fazendo coisas, subindo em argola e coisa e tal. E eram mulheres que tinham corpos normais, não era nada, nem um absurdo na época. E eu olhei aquilo e pensei, nossa, eu quero ser igual a essa menina, eu quero fazer o que ela faz. Então essa foi a minha percepção quando eu vi. Eu gostei mais pela parte do atleta, porque me apaixonei porque era uma coisa competitiva. Era uma coisa nova, competitiva, que tinha desafios. E eu vi mulheres fazendo aquilo e eu me apaixonei em ver aquelas mulheres treinando daquele jeito. E aí eu decidi que eu queria ser igual a elas. E eu lembro que foi o Games que a Camille Leblanc ganhou aquele Games. E eu me inspirei na época nela. Eu vi uma mulher normal, com um corpo normal, e falava, nossa, ela faz coisas incríveis, eu quero fazer essas coisas incríveis também. Desde criança eu sempre fui muito ativa, então eu sempre fui a única menina do grupo. Então eu sempre fiz brincadeiras com meninos, então eu sempre joguei bola, jogava queimada, praticava esportes, eu sempre gostei de me movimentar muito. Aí eu entrei na faculdade de arquitetura, que é uma faculdade que, infelizmente, exige bastante do nosso tempo. E eu já entrei na faculdade trabalhando, então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. É uma faculdade com uma carga horária de trabalhos muito extensa. E aí foi um período onde eu não me cuidei, eu não conseguia conciliar tudo isso com uma atividade física. Eu era nova, então eu não tive tantos malefícios, vamos falar bem assim, de uma pessoa que acabou virando sedentária. Mas eu comecei a sentir no meu corpo algumas mudanças que me incomodavam. Eu era literalmente a falsa magra. E aí eu passei por quase 5 anos inativa. E aí, quando eu estava no TCC da faculdade, o time apresentou o cross, falei, agora é o momento, porque o TCC era um momento que eu não precisava ir tantas vezes na faculdade, então eu tinha tempo disponível. Quando eu comecei, eu não parei mais. A minha primeira aula... Eu lembro que foi um treino, eu não lembro o nome agora do treino, mas tinha um tabata de agachamento e depois tinha umas corridas com abdominal, com bola. Cara, no dia seguinte eu não conseguia sentar na privada. Eu tinha que segurar na pia na frente da privada para sentar de tanta dor. Porque assim, eu era nova, então eu conseguia fazer as coisas rápidas, né? E a gente no começo não tem o autoconhecimento. Aí a gente acha, só tem que fazer o mais rápido que puder. E você faz que nem um louco. Principalmente uma pessoa que estava parada. Eu fiz um treino numa super alta intensidade. E aí eu senti bastante desconforto. Foi bem ruim. Aí eu percebi o quão mal eu tava. Fora isso, eu comecei a conhecer alguns lugares que também treinavam para competir. E eu comecei a ver pessoas treinando para competição. E aí eu comecei a falar, poxa, eu acho que eu quero fazer isso aqui. Eu quero treinar mais, então eu preciso melhorar. Mas você já sabia que você ia ser fera? Olha, no fundo, eu nunca acreditei. Tira, né? Mas foi a primeira coisa na minha vida que eu não desisti. Então assim, eu percebi que eu não tinha consciência corporal alguma. Eu queria fazer coisas que eu não conseguia, só que eu tinha uma coisa muito importante. Eu sempre fui muito disciplinada e persistente. Ao longo desses 13 anos eu aprendi a entender o processo das coisas. Não importa o tempo que levem, se você colocar na sua cabeça que você quer fazer uma coisa e você não desistir, pouco a pouco você vai fazendo, você vai entendendo como é que você funciona até você ter o resultado. Aí, de uma hora para outra, 10 anos depois, você olha para trás e fala, caramba, olha tudo que eu fiz, olha quem eu sou hoje. Você olha lá para trás, você não imagina naquela época que você realmente ia chegar onde você chegou. Eu consegui provar para mim mesma, por acreditar em mim ao longo desse processo, que sim, e que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue.
eu consigo associar isso para vários pontos da minha vida. Por exemplo, minha professora de inglês, toda vez que eu fico frustrada com alguma coisa que eu não consigo aprender ou que, nossa, eu ainda não sei fazer isso, ela me lembra das minhas aulas, dos meus treinos, porque ela também faz CrossFit. E aí ela fala, lá no Cross, foi rápido para você aprender a fazer um squat snatch? Você fazer 70 quilos de squat snatch foi rápido? Não. Foi um processo. Só que assim, você começou com a barra, você colocou um pouquinho mais de peso, você deu uns passos para trás, você foi para frente, você errou, você acertou, e você foi fazendo um pouquinho por dia, até você conseguir fazer um snatch com 70 quilos. Então, esse é o primeiro aprendizado que o CrossFit me deu. Tudo na nossa vida é um processo, a gente tem que ter paciência. Hoje, qualquer coisa que eu queira fazer e conquistar na minha vida, eu consigo me perceber, entender aonde eu tô e também vibrar com cada pequena conquista que eu tenho. Então eu consigo entender os meus objetivos, eu entendo aonde eu tô, eu entendo aonde eu quero chegar, as coisas que eu preciso fazer a pequeno, médio, longo prazo. E aí a cada conquistazinha que eu consigo fazer, eu consigo me parabenizar e ficar feliz e não frustrada porque eu ainda não tô lá. Eu me formei em arquitetura, mas não muito apaixonada pelo que eu fazia. E eu lutei muito para encontrar um propósito sendo arquiteta. E eu não encontrava isso. Ao longo de alguns anos trabalhando como arquiteta, eu comecei a fazer home office. Então eu tinha mais tempo disponível porque eu podia trabalhar os horários que eu queria. Então eu conseguia manejar os meus horários para treinar. Isso significa que eu comecei a treinar, em vez de 1 hora, agora 3 horas por dia. E o meu pai, ele via eu treinando pra caramba e me dedicando mais ao treino do que a qualquer outra coisa na minha vida. E um dia o meu pai chegou e falou assim pra mim: por que você não estuda educação física se você gosta tanto do CrossFit? Como atleta você não vai ganhar dinheiro, mas talvez ensinando as pessoas você possa ganhar. E aí foi o primeiro start que me veio. O meu treinador na época, ele já falava muito pra mim que eram poucas as mulheres que davam aula de CrossFit e que davam aula assim, de uma forma muito boa. E aí isso me motivou, porque eu comecei a perceber, primeiro, que eu juntei uma paixão por uma atividade e descobri que eu gosto de ensinar as pessoas e que eu tenho uma facilidade com isso. Então eu resolvi trocar de área e foi assim, dezembro, troquei, entrei na faculdade e eu já comecei, eu abandonei a arquitetura. Ao longo dos anos, eu fui me especializando cada vez mais. Eu já comecei a dar aula logo assim que eu entrei na faculdade, então como estagiária. Eu já tinha vivência como aluna e aí eu passei a ministrar aulas, eu acompanhar aulas e fui me apaixonando cada vez mais até chegar aos dias de hoje. O CrossFit, ele é só a porta de entrada, claro, para eu poder ensinar as pessoas a ter uma vida mais saudável em questão de atividade física e nutricional. Porém, ao longo dos anos, me aproximando dos alunos, eu comecei a desenvolver uma outra habilidade, mais sensibilidade, de perceber as pessoas. Então, no começo, eu estava muito focada mais na parte técnica. E ao longo do processo, e principalmente depois que eu vim trabalhar com o Thiago, eu fui percebendo o quanto eu podia ajudar as pessoas de outra forma. Então, me abrindo e trocando experiências, associando as atitudes delas aqui dentro com as coisas que acontecem na vida dela lá fora. Tanto que tem muitas alunas, principalmente mulheres, que elas me procuram muito para desabafar sobre a vida delas e trocar experiências, e aí eu consigo associar essas experiências dela às minhas vivências e as vivências nossas dentro da aula, né? Dentro do treino. Eu acho que é isso, mas meu propósito, eu tenho muita coisa para falar sobre o meu propósito. E se eu começar a falar, acho que eu vou chorar. O Thiago me ensinou muito a olhar para a pessoa como um ser humano. Técnica e qualidade de movimento, ela é muito importante. Eu sou muito perfeccionista. Só que ele me ensinou que isso aqui é muito mais. Cara, aqui a gente mexe com o ego das pessoas. A gente consegue ensinar as pessoas a se ouvir, a se perceber. As pessoas se transformam.
O fato de você dar atenção para alguém, às vezes um dia que o dia da pessoa foi horrível e ela tá aqui se esforçando, você perceber que a pessoa não tá bem, sabe? E você ter a sensibilidade de conversar, de adaptar o treino, mostrar para ela o que aquilo pode ser bom, sabe? Associar as coisas, isso é muito mais, cara, isso é transformador. E você ouvir das pessoas que isso aqui tem uma energia absurda, sabe? Aqui eu aprendi que Deus fala a partir das pessoas. E às vezes a gente escuta coisas das pessoas que a gente precisa ouvir, da mesma forma que a gente fala coisas para as pessoas que elas precisam também. E a gente nem imagina. Então as trocas que a gente tem aqui, elas vão muito além do exercício, daquele momento que a pessoa está aqui. Elas mexem muito lá dentro, sabe? Uma coach mulher faz muita diferença. Querendo ou não, mulher não está acostumada a fazer força, né, a se esforçar nesse nível. Mulher tem medo de ficar forte, de ficar grande, mas mulher gosta de se cuidar. Então o fato de ter uma presença feminina, mostrando que é possível fazer as coisas e ainda assim ser forte e feminina é muito bacana. Isso muda tudo, né? A energia feminina aqui é muito presente. E mulher é muito forte, mulher pode ser mãe, então mulher tem uma força absurda. E a gente consegue mostrar aqui para as mulheres o quanto elas são capazes. A gente tem um público feminino muito grande que faz coisas muito melhores que os homens. Elas conseguirem ter uma imagem feminina para se inspirar, né, para se espelhar, faz muita diferença. Porque normalmente nos outros boxes só tem professor homem. E normalmente a professora mulher não faz as coisas mais complexas. Ou não ensina, né, bem as coisas complexas. E aí, o que a mulherada faz? Eu nunca vou fazer um muscle up mesmo? Eu nunca vou levantar peso mesmo? Então fica acomodada. Então o fato de você ter uma figura feminina e consiga fazer coisas que a maioria das mulheres não acredita ser capaz, eu acredito que isso traz uma confiança e uma vontade, né, na mulherada de treinar mais, de se empenhar. Ter um espelho e falar, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Que foi o que eu fiz quando eu comecei. E eu vi mulheres sendo capazes de fazer coisas e eu falei, eu quero ser assim, até eu conseguir. Também me aproximar, mostrando todas as dificuldades que eu também tive, porque às vezes as pessoas acham que a gente nasceu fazendo, né? Tem alguns alunos que treinam com a gente desde que abriu o box. E esses alunos falam para os alunos mais novos. A Thaís, quando começou, era assim. Ela não fazia nada. E olha o que ela se tornou, porque ela acreditou nisso. Então, eu também tento trazer isso muito para as mulheres, acreditar no potencial delas. Né? Não só para as mulheres, obviamente também incentivo muitos homens nesse ponto. E que é muito bacana o respeito que os homens acabam tendo quando a gente não mostra que a gente faz as coisas, muitas vezes a gente não tem esse respeito. E eu levei um tempo para conseguir esse respeito para homem, né? Olhar para mim e falar, não, ela manja do que ela tá falando, eu vou me inspirar nela também. E isso é uma coisa muito poderosa, que aí você consegue ver também homens que são capazes de olhar para mulheres e para outros seres humanos e falar, eles são capazes, eles são foda e eu tenho muito que aprender com eles. Então aqui a gente tem um ambiente de troca muito bacana. E acho que a parte mais bacana da minha troca com as alunas mulheres é elas perceberem, e eu também, né, que todas somos iguais. Inclusive, o foco de eu escolher as mulheres para trabalhar a minha mentoria foi perceber que muitos dos meus medos, minhas inseguranças, as minhas questões com autoestima, elas acontecem com todas as mulheres, ou com a maioria delas. E aí eu ser capaz de enxergar, identificar isso e aproximar isso, né, trazer isso para as minhas alunas, foi o start e a vontade que eu tive, né, porque quando a gente tem troca entre mulheres, a gente fica vulnerável umas às outras, se abrindo, a gente consegue aprender umas com as outras e se fortalecer, porque a sua dificuldade é a mesma que a minha. Como eu lidei com isso vai te ajudar a lidar. Como que a minha aluna lidou com X situação vai me ajudar a me transformar numa outra mulher. Se você que é mulher ou qualquer outro público, mas vou falar principalmente aqui para as mulheres, por eu ser uma mulher, e você tiver algum preconceito com o CrossFit, eu faço convite a você para vir fazer uma aula comigo ou com o Thiago,
ou em qualquer outro box filiado, claro. Dê uma chance, porque o CrossFit ele é para todos os públicos, da mesma forma que eu comecei do zero e consegui me transformar e entender que isso daqui é muito além de uma atividade física. Dê uma chance, experimente. Aqui você vai ser obrigada a trabalhar o seu ego, deixar o seu ego de lado e entender que você vai estar num processo de aprendizado, porque todos nós somos analfabetos motores. Então aqui dentro tudo é muito novo para todo mundo. Tente vir e não se comparar com outras pessoas. Tente vir com a mente aberta. Não venha falando, ai, mas eu não sei fazer isso aqui, é muito difícil. Porque tudo que é difícil, uma hora vai ficar fácil se você insistir. Então, vem, dá uma oportunidade, experimenta. Depois conta pra gente como foi. O meu joinha especial.